Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Prazer estar com vocês mais uma vez, último sábado do mês de julho. Metade do ano já se foi. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar com vocês aqui. Nessa noite de frio que a gente vai ter que se aquecer espiritualmente, energeticamente. Peço licença para entrar na sua casa, no seu ambiente. Boa noite, boa noite. Gratidão pelo carinho. Saúdo carinhosamente a família leal, tanto encarnada quanto desencarnada. Todas as pessoas que estão nessa live, que estarão mais para frente, aqueles que não puderem assistir no momento, nosso carinho, o nosso abraço virtual e espiritual. Nós temos essa tarefa hoje, hein, pessoal? De nos aquecermos espiritualmente, de nos abraçarmos de onde nós estivermos pelo coração, pela energia. Sejam muito bem-vindos. Quem quiser colocar a sua água aí pertinho, quem quiser ficar enrolado no cobertor, deitadinho na cama, no sofá, é bem-vindo da mesma forma, porque a gente precisa transmitir essa energia de calor. Boa noite, boa noite. Excelente noite para todos nós e para aqueles que também não estão conosco, que recebam aí essa energia. Abraço quentinho de Fortaleza, é muito bom, né? Boa noite. Busca lá sua água, busca seu cobertor, busca sua manta, se enrola aí e vamos lá. Vamos levar nosso pensamento, gente? Vamos fazer nossas preces juntos, para a gente sentir a energia um do outro, não importa onde nós estamos? Vamos lá? Então, nesse instante, com os pensamentos e o coração unido, em vibração de amor, em prece, na melhor das nossas energias, vamos sentindo a presença amiga do nosso Mestre Jesus, nos abraçando, nos aquecendo, nos envolvendo, já cuidando de cada um de nós, iluminando o nosso lar, o nosso ambiente. Vamos saudando mais uma vez carinhosamente a todos os presentes, a espiritualidade do leal, que tanto nos acolhe e nos auxilia, saudando a presidência da casa, os trabalhadores, que sempre estão dispostos a nos acolher, a nos auxiliar. Já vou agradecendo o convite, o carinho da nossa querida Maria, presidente da casa, do Ricardo, querido, que sempre dá o maior apoio para que esse encontro aconteça. Que todos possam estar nesse instante debaixo da proteção do Mestre Jesus, dos mentores individuais e dos mentores dessa casa abençoada, Lar Espírita Amor e Luz, que nos recebe, nos fortalecendo e cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, à distância, presentemente, não importa, mas estamos todos debaixo dessa energia de amor
de luz e das bênçãos do nosso Mestre. Vamos então de nossa parte pedindo licença, debaixo dessa proteção, para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, muitas bênçãos para todos nós. O tema da noite, bem delicado. Quem tem medo da morte? Ter medo da morte. Mas antes, eu trouxe para a gente a letra do Pegadas na Areia, que vale a pena a gente refletir e sentir um pouquinho. Não é a letra que foi para a música, mas é a letra da poesia do Pegadas na Areia. É assim, ó. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu. Só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Gente, desculpa aí. Vamos lá. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia, caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. Olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixaste só? E Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Olha aí, a gente tendo que enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque nós sempre achamos que estamos sozinhos, que somos esquecidos por Jesus, que nas horas principalmente mais difíceis a gente está abandonado, sozinho. E aí Jesus vem dizer nessa história aí, nessa poesia, que é justamente quando a gente vê só os nossos passos na areia da praia, porque o poeta pode tudo, e coloca aí o caminhante com os passos na areia da praia, porque fica mais marcado. E aí quando ele diz, poxa, mas na hora mais dolorida você me abandonou. E Jesus fala, olha, esses passos aí são meus. Foi exatamente nesse momento que eu te carreguei no colo. Então vamos enxergar isso na nossa caminhada, na nossa vida, para que a gente possa ser mais grato, para que a gente possa ter o olhar de amor, de compreensão, de aceitação perante tudo que vem na nossa existência, nessa nossa vida, de amor, de luz, de progresso para o nosso espírito. E como é que está no seu coraçãozinho aí a visão da partida para o mundo espiritual? Esse é o nosso tema hoje, a nossa reflexão. Pedido da nossa querida Maria, e nós, com todo carinho aqui, estamos procurando refletir junto com você para que a gente mude o olhar do nosso receio, do nosso desespero, do nosso medo de estarmos assim de frente, de longe, de perto, de lado, não sei como, em relação a essa realidade da vida. Primeiro de tudo, nós, estudando o Espiritismo, devemos deixar o nosso carinho, o nosso sentimento, a nossa consideração a todos os queridos que devolveram ultimamente ou nos últimos tempos pessoas da família, pessoas conhecidas, pessoas amigas para Deus. Realmente muitos do planeta, do Brasil, do planeta inteiro, estão voltando para a pátria espiritual, que é a verdadeira casa.
E nós, logicamente, estamos juntos, rezando sempre, fazendo nossas orações, nossas preces, para que todos sejam fortalecidos. Todos nós tivemos esse sentimento, por último, de perda, que na verdade não é perda, porque nós não perdemos ninguém. Sabemos que somos espíritos imortais e que vamos nos reencontrar e de que as pessoas queridas estão num local que mais cedo ou mais tarde irão nos ver e nós iremos vê-los também. Então, antes de mais nada, entender que perda não existe para o Espiritismo, que existe ganho, porque exatamente quando a pessoa está numa situação de que já cumpriu o que deveria, já fez o seu curso, já fez o seu o seu estágio, já fez o seu momento numa situação, numa escola, numa viagem, ela volta para casa, não é? E todos nós sabemos que um dia vamos voltar para a nossa verdadeira casa. Então, o desespero não deve acontecer, a tristeza sim, o vivenciar o luto sim, o chorarmos, não podemos dizer que o espírita não sente a devolução para Deus dos nossos entes queridos, de pessoas queridas, que isso aí não é verdade. Nós choramos, nós sentimos, nós sofremos, claro, mesmo sabendo que vamos reencontrar, mesmo sabendo que a vida continua, que o espírito não morre. Mas esse momento que todos nós passamos, nós temos que vivenciar sim, até mesmo para o bem do nosso organismo físico e do nosso emocional, da nossa alma. Não é? Nós não temos que fazer de conta que não estamos sentindo nada. Não é assim que funciona. E ao mesmo tempo também, viu, pessoas queridas, amigos, família, nós não podemos, numa situação que a gente não está sentindo tanta dor, tanto sofrimento, fingir que está sentindo. Isso daí também não é sincero e não é de acordo com os ensinamentos de Jesus, nem de Kardec, nem de tudo que nós aprendemos de honestidade, de amor. Não é assim, porque o espírito que está partindo sente a verdadeira situação daquele que está se despedindo ou que não se despediu, que está sabendo da situação ou de repente não soube ainda. Então, quando nós estamos sem o corpo de carne, o nosso entendimento e a nossa visão é mais dilatado. Então, vamos de início lembrar que o Evangelho fala que todos nós devemos fazer as pazes, seja lá com quem for, que de repente estivermos em desavença, em situações, em pendências, né? Resolver essas pendências, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E muitos se queixam, nós vemos aí em situações de trabalho espiritual, acredito que muitos de vocês participam, já participaram de trabalhos mediúnicos, ou pelo menos conhecem, né, como funciona um trabalho mediúnico. E nós vemos manifestações de entidades dizendo, olha, eu estou com remorso de não ter feito isso ou aquilo, de não ter pedido perdão, de não ter me despedido dos meus pais, de estar brigado quando fiz a passagem, etc. Então, é importante o que o Evangelho fala. Vai e faz as pazes com as pessoas que você não está bem. Ah, mas acontece que a pessoa não quer me ouvir. A pessoa não quer fazer as pazes comigo. Gente, não importa. O que importa somos nós estarmos de bem com o outro e com todo mundo. Se o outro não está no momento dele de fazer as pazes conosco, vamos respeitar. E vamos, olha, eu estou aqui à sua disposição de mãos estendidas para a hora que você precisar de mim, para a hora que você quiser conversar, para a hora que você quiser colocar um pano em cima de tudo que aconteceu. Se fui eu o errado, se fomos nós o errado, vamos nós pedir desculpas. Gente, nós precisamos exercitar a humildade, mesmo que de início seja difícil, seja mais doloroso, seja mais pesado. Ai, está sendo difícil para mim pedir perdão para aquela pessoa. Vamos pedir mesmo com dificuldade. Sabe aquela situação que a gente sempre diz, ó, não está perfeito para fazer uma palestra, não está perfeito para dar uma aula? Lógico que não estamos mesmo.
Nós estamos aqui aprendendo, estamos juntos. Mas faz da forma que você está mesmo. Faz do melhor que você pode fazer. Não espera ser perfeito, estar na sua melhor condição para fazer algum trabalho, para dar algum auxílio, para pedir perdão, mesmo que seja difícil no momento, vai e pede. Aí devagarinho a gente vai aliviando, devagarinho a gente vai se melhorando para a situação que tem que ser realmente como Jesus nos ensinou, com o coração livre, sem remorso, sem dor, porque aí devagarinho também nós vamos nos assemelhando com as crianças. Lembra? Pobres de espíritos, aquele que sabe que tudo que se faz, tanto de errado ou que se recebe, vai passar. Vai passar porque nós vamos chegar ao ponto de um espírito mais evoluído. E aí não vai ser nada complicado para a gente, olha, pedir perdão, auxiliar, dizer eu errei, e a gente devagarinho também não ir errando mais, né? Então todos nós temos experiências distintas. Às vezes é mais dolorido para um tal situação do que para outro. Mas vamos lá, devagar, né? Vamos nos dispor realmente a dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor agora, que é a situação que a gente pode. Não espere ser perfeito para dar uma aula, para fazer um auxílio, para estudar, para aplicar um passe, para estudar mediunidade, para orientar, a hora que a gente puder já ir, orientar uma entidade sofredora. Uma coisa a gente tem que lembrar, gente, no trabalho mediúnico, no trabalho espiritual, muitas entidades, muitos irmãos nossos que se apresentam, que se comunicam, não sabem que desencarnaram, não sabem que fizeram a passagem. Isso quer dizer que muitas vezes não se sente o que um outro espírito que deu uma comunicação ou que nós lemos nos livros aconteceu e não sentiu a mesma coisa que o outro. Para muitos, eles não sabem que desencarnaram. Então, quer dizer, não foi um negócio assim tão, né, desesperador como a gente pensa. Ai, meu Deus, que medo de morrer. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Calma, calma, que nenhum de nós ficamos sem amparo. Nenhum de nós ficamos sem proteção dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões e daqueles que estão prontos a receber os irmãos que desencarnam. Né? O que acontece no exato momento em que morremos? Depende. A gente não pode chegar aqui e dizer, olha, é isso que vai acontecer com você, com você, com você, é isso que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, não interessa, não é assim. Porque isso vai depender do que a pessoa está emanando, do que a pessoa está sentindo. Se a gente está o tempo todo com muita raiva, com muito ódio de alguém, com muitos desentendimentos, com muito ressentimento do que a pessoa fez, gente, a nossa vibração não vai estar boa. Se não está boa, e se nós fazemos a passagem de uma hora para outra, porque a gente tem que estar preparado, viu, gente? Nós precisamos estar preparado para o desenlace. Porque nem sempre o que está mais doente, o que está mais problemático, vai embora antes daquele que está bem. Eu tive alunas que cuidavam das mães em estado muito grave e já de alta idade, que viviam pedindo auxílio, viviam pedindo prece, pedindo auxílio também material. E a gente muitas vezes auxiliou, e quando menos se esperava, a filha que cuidava dessa mãe foi embora. Teve um AVC e foi embora. E a mãe morando sozinha, não sei nem depois o que aconteceu, lógico, tinha vizinhos, devia ter outros tipos de pessoas que auxiliavam também. E ela ficou. Então, nós temos que estar preparados, não é? Para que a gente volte para casa sem, de repente, a gente estar esperando. Então, por isso, esse negócio de fazer as pazes, a gente entender que a nossa energia tem que estar boa, que a gente não pode ficar o tempo todo com raiva, o tempo todo com desentendimento, fazer o que a gente pode e falar com naturalidade do desencarne, até com as outras pessoas, com as crianças, é uma necessidade. E cada vez mais isso se faz necessário, não é? Nós temos que nos esclarecermos, buscar o estudo, está lá a Gênese, está lá o Livro dos Espíritos falando bastante, o próprio Evangelho,
mostrando para a gente livros que contam situação de quem partiu, para a gente ter uma leve noção, mas logicamente, como dissemos agora, não é igual para todo mundo. O livro Voltei, do irmão Jacob, super 10, né? Psicografia do Chico lá, que conta a passagem de um grande trabalhador espírita, presidente de casa espírita, orientador em trabalho mediúnico, tudo que aconteceu com ele, como que ele passou logo no desenlace e depois até começar o trabalho dele e até começar a ter um pouquinho de luz, que é tudo que nós queremos, né? Nós estamos estudando, nós estamos tentando nos melhorar, nós estamos aprendendo a perdoar, deixar passar muitas coisas, porque nós queremos luz, nós queremos que faça-se brilhar a nossa luz, como Jesus pediu e falou. E no plano espiritual que a gente vai ver isso. Então, tudo vai depender do que a gente está fazendo aqui agora, do que a gente está fazendo amanhã, do que a gente fez ontem. Então, dizer o que acontece exatamente, se a gente está preparado, se a gente está de bem com a espiritualidade superior, de bem com as pessoas que estão ao nosso lado, o desenlace, além de ser mais calmo, mais tranquilo, vai ser recebido por entidades, por amigos nossos que estavam torcendo por nós quando encarnados, querendo que a gente evolua, querendo que a gente vença a nossa batalha aqui. Tudo bem, gente? Para onde vamos vai depender do que nós estamos emanando. Não tem esse negócio, gente querida, não tem esse negócio, presta bem atenção no que eu estou falando agora. Cutuca quem está aí do seu lado, se está cochilando um pouquinho. Não tem esse negócio de dizer que todo mundo vai para o umbral. Umbral, se a gente se encarar, lógico, umbral é uma porta, é uma passagem, todos nós vamos fazer, vamos passar. Mas aquele umbral que a gente vê na novela Viagem, aquele umbral que muitas vezes está nos livros contando daquele desespero, daquela lamaceira, só vai quem tiver naquela energia. Gente do céu, pelo amor de Deus, não vai ficar achando, ai não, se eu morrer amanhã eu vou para o umbral. Não é assim que funciona. Pode estudar, pode fazer pesquisa, pode buscar, vai depender da nossa psicosfera, da nossa energia emanada. Existe mesmo essa situação de reencarnação, de locais específicos? Gente, vendo até livros sem ser espíritas, se a gente buscar na internet, tem agora eu não vou lembrar, mas tem na internet situações que são contadas em livros chineses, em livros orientais e de outros também espíritos e de outros locais, de pessoas que lembram, crianças ainda, lembrando de tal lugar, citando para os pais, para os avós, tal e tal lugar, dando endereço. Eu já li isso na internet, é que eu não sei citar direitinho local e nome, vocês procuram quando falam lá de experiências. Como é que é? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Experiência de quase morte, EQM, que sabem de lugares e endereços de muito tempo passado, de muito tempo atrás. E isso não quer dizer que são espíritas, não. Então, foram lá e viram muitas e muitas situações e muitos locais que aquelas crianças e aqueles adolescentes falaram e que realmente existia e que eles contavam histórias do que aconteceu lá. E aí foi-se buscar em registros anteriores e realmente tinha acontecido. Então, situações que provam que somos reencarnacionistas, que já morremos muitas vezes e renascemos e ainda vamos fazer isso muitas vezes, é provado não só pelo Espiritismo. Então, isso mostra que a gente não pode se desesperar tanto. Né? Já tivemos várias experiências em vários locais do planeta, de vários corpos masculinos, femininos, ainda vamos ter muitos outros, porque é o nosso aprendizado. E nós estamos continuando. A gente vê aí também na internet a foto, a história que foi estudada e foi pesquisada de um senhorzinho que nasceu no Japão e morreu com 92 anos, 93 anos. Aí tem a foto dele. Aí depois mostra um outro menino de 11 anos, indiano. E depois uma moça de 34 anos, loira, nova, né? Então, esse espírito mesmo,
que viveu numa vida que foi no Japão, se eu não me engano, até 92, 93 anos. Na outra encarnação, ele durou encarnado só 11 anos na Índia, teve muito aprendizado, no Japão também muito, e hoje está encarnado, se eu não me engano, em Londres, como uma jovem de 34 anos, vivendo a vida, vivendo seus relacionamentos, suas paixões. Mas olha o que é o espírito em crescimento e aprendizado, mostrando as suas várias situações reencarnacionistas. Nós pegamos as cartas aí de Chico Xavier, não é? De mães que foram consoladas por conta de mensagens dos seus filhos, mostrando que a vida continua, mostrando que ninguém perde ninguém, mostrando que tudo é aprendizado e que, graças a Deus, estamos tendo a bênção de estarmos aqui nessa existência agora, nessa vida agora, com tanta coisa acontecendo, mas nós estamos vendo também o progresso. Não é? Toda vez que vem essas epidemias, essas pandemias, essas doenças grandiosas que acontecem de tempo em tempo no planeta, nós vemos depois coisas avançando, situações avançando. Não é? Você vê, hoje nós temos lives, nós temos estudos remotos, nós temos mais solidariedade para pessoas que estão precisando. Nós estamos valorizando o lazer, a companhia, as nossas atividades, o nosso trabalho como fazíamos. Então existe, sim, a medicina mais adiantada, rapidamente se conseguindo hoje vacinas, depois de grandes situações aí de calamidade, descobriu-se antibiótico, né? Nós já tivemos aí varíola, gripe espanhola, peste negra, cólera, Covid. Isso tudo, segundo o Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 6, Flagelos Destruidores, mostrando que fazem a humanidade progredir mais depressa. Não é? A destruição é necessária. Está lá Kardec e grandes estudiosos todos falando isso para a gente. Então a gente fica naquele desespero. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer amanhã? Será que o nosso ente querido... Calma, gente, não vamos ficar pensando assim. Vamos pensar em buscar o conhecimento, em fazer o nosso melhor e termos essa certeza de que nada acaba e de que a gente está em progresso. A gente olha aí o universo, né? A gente olha as galáxias, a gente olha o sistema solar, tantas e tantas moradas na casa do Pai. Então, quer dizer, não pode ser só a Terra que existe, não pode ser só esse momento de vida. A vida é uma só com várias reencarnações. Então, nós temos muitos lugares melhores do que onde nós estamos. Então, esse desespero que nos dá quando perdemos, achamos que perdemos alguém, não é cabível se a gente vai devagarinho nos conscientizando, não é? Que a gente se engana muitas vezes em relação a achar que perdeu. E que a gente precisa lembrar da frase que está lá, né? No túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É uma grande verdade. E a gente sabe disso. A gente que está aqui junto, nessa sala, se aquecendo emocionalmente, espiritualmente, que nem nós falamos no início, nós sabemos que a situação é diferente do que a nossa visão míope, muitas vezes, do momento. E a gente pensa, né, nessas situações de desenlace, o que acontece, de repente, com os espíritos dos suicidas, daqueles que não tiveram força com os problemas. Porque, na verdade, a maioria dos suicidas são aqueles que não estão aguentando o sofrimento e o problema. Eles não querem tirar a sua vida. Eles não querem suicidar-se, tirar o seu corpo. Eles querem tirar a dor. Então, exige muita prece, muito auxílio emocional, de amor para esses espíritos. E eles são socorridos pela falange de Maria, que nós sabemos, né? Agora, isso também é válido, é validado no plano espiritual de acordo com a intenção que a pessoa fez. Porque se a pessoa está lá com o intuito de realmente tirar sua vida e com todo o conhecimento, a responsabilidade é maior. Aquele que está no desespero e tirou, né, acabou com seu corpo físico, também é cuidado de outra forma. Tem muitos que são doentes
mentalmente, já espiritualmente, também é validado de outra forma a situação. O que nós precisamos fazer é nós valorizarmos a vida, o momento, auxiliarmos aqueles que podemos e não fazer as coisas assim, sabe, sem eira nem beira, porque temos que responder pelas nossas escolhas. E como é que a gente pode auxiliar os que estão voltando para a pátria espiritual? Prece, energia positiva, pedir força, pedir luz, pedir que eles possam aceitar também o auxílio que está vindo a eles. Porque logo no momento do desenlace, gente, é como conta mais ou menos o irmão Jacó no livro Voltei Sim. Fica aquele negócio meio embaçado. Sabe quando a gente está meio sonolento e acorda? A gente não fica meio assim, às vezes parece que está dormindo na casa de alguém estranho, a gente fala assim, onde é que eu estou? Quando a cama não é a nossa, o quarto não é o nosso, a gente fica meio assim confuso. Lógico que tem isso, porque a gente está no nosso corpo mais pesado, né? E vamos voltar para a nossa situação de espírito. Mas isso tudo depende também de nós termos esse conhecimento e esse pedido de força e de prece, a termos o hábito da prece e de conversar com os nossos mentores, com Jesus, com Deus, porque aí a gente pede o auxílio e o auxílio vem. Não tem prece que não é ouvida. Não tem prece que não é atendida. Talvez demore mais, demore menos. E também depende da nossa condição infantil de solicitar. Se a gente pede alguma coisa que vai fazer mal para a gente, o pai amoroso não vai dar para a gente, né? Mas a gente pode auxiliar aquele que partiu através da nossa prece, através do nosso papo sincero. Ai, mas olha, não deu tempo de eu me despedir do meu pai e a gente estava brigado. Gente, conversa com a pessoa que foi. Eles vão ouvir. Aonde eles estiverem, que não seja naquele momento, depois vai chegar aquela conversa com ele. Oh, me desculpa, não deu tempo da gente se despedir, mas eu estou me despedindo agora. Estou te pedindo perdão do que eu fiz de errado. Sempre há como nós conversarmos entre aspas, vivos e mortos. Porque o pensamento é força, é luz. O pensamento, como Joana de Ângeles fala, é o braço dos espíritos. Então eles agem, eles articulam, eles chegam e é muito rápido o pensamento. Então eles chegam até onde a gente quer que chegue. E como então que o intuito, né, dessa nossa reflexão é isso? Como que eu vou me preparar para a morte? Gente, se você quiser doar seus órgãos, já deixa doado. Se precisa ajeitar uma situação financeira, alguma coisa assim, faz. Gente, a gente está falando isso com o maior carinho, mas é uma coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que fazer, não é? Nós temos ganhos em conviver com as pessoas, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos netos. Então não vamos ficar naquela situação, ai meu Deus, eu nunca mais vou ser feliz, né? Eu vou me entregar a tal situação. Nós estaremos sendo não só egoístas, como não caridosos. Porque a saudade dói aqui e dói lá, no plano espiritual. Tá lá, Chico Xavier falou isso e é uma grande verdade, não é? Então, vamos procurar estar bem para deixar o outro do outro lado bem também. E outra coisa, se a pessoa voltou para casa, foi embora, é porque era o momento. Era o momento, gente. Senão alguma coisa teria acontecido para mudar aquela situação. Não existe bala perdida. Não existe pessoas indo antes do tempo, a não ser, óbvio, como essa situação de suicídio que nós falamos. Por isso que o espiritismo é contra a eutanásia. Existem situações contadas de pessoas que estavam muito tempo em coma e de uma hora para outra mudaram e voltaram e conversaram e pediram. Então, quer dizer, às vezes, um rápido relance pode modificar toda a situação de um espírito que, se de repente fosse fazer uma eutanásia, desligar os aparelhos daquele sofrimento tamanho, nós tiramos a oportunidade daquele espírito. É Deus que sabe a hora que o espírito tem que voltar para casa, não somos nós. Não são situações que às vezes a gente quer que aconteça e fala, ai meu Deus, aquela pessoa era tão boa e foi embora. Peraí, então quem é bom, só vai embora quem é bom?
Ou então só tem merecimento de libertação tal ou tal pessoa, irmãos nossos? Não é assim, gente. Né? Vamos buscar realmente o conhecimento, vamos ler lá o Livro dos Espíritos, vamos ler a Gênesis, vamos ler o Evangelho, vamos buscar livros, como a gente falou aí, do livro Voltei, vamos buscar depoimentos na internet. Hoje tem muita forma da gente buscar conhecimento, né? Da gente se inteirar e se fortalecer para situações como essa. A gente pensa, nossa, está acontecendo a pandemia, está acontecendo muito retorno para casa. Ah, então, nossa, a gente ouve de tudo, né? A gente já ouviu dizer, então quem está morrendo é porque não merece ficar no planeta. Ou então porque tem que ir para um planeta mais atrasado ou mais adiantado. Gente, cada um é um caso. O planeta está em transformação, nós estamos em transformação, os espíritos que estão vindo e que estão indo também estão. Mas tudo tem o amparo, tudo tem a arquitetura de Deus. Os espíritos que estão em sofrimento, que estão ainda sem esclarecimento, vão chegar a ter. É aquilo de nós estarmos ainda no início do nosso estudo na escola, até chegarmos a uma universidade. Às vezes, a nossa casa que a gente mora começa a quebrar, começa a dar vazamento, começa a rachar a parede, a gente tem que mudar de casa, ou então tem que fazer toda uma reforma. Às vezes o nosso corpo está desgastado, está adoentado, precisa ser trocado para um outro corpo. Então, não é que está acontecendo alguma coisa que está fora do controle de Deus, do nosso Pai. Não é assim. Então, a gente precisa dessas reuniões hoje, como a querida Maria pediu para a gente que a gente se fortaleça, para que a gente acalme o nosso desespero, para que a gente entenda que nenhum de nós está sem proteção, que os nossos mentores espirituais nos acompanham antes de reencarnarmos e até depois, por um longo tempo, onde vamos encontrar outros e outros e outros. Então, ninguém está sozinho, ninguém está desamparado. Aí vocês podem perguntar assim para mim também, e a gente vai reencontrar logo os parentes, os amigos que desencarnaram, assim que a gente desencarnar também? Depende. Porque muitos podem estar já encarnados, então podemos reencontrar durante o sono físico, mas tudo depende também do tratamento da pessoa, aonde ela se encontra, se de repente ela está muito mais evoluída que a gente, está num outro patamar de planeta, de energia espiritual. Só que com o desenrolar do tempo, nós temos parentes de milhões de encarnação, nós temos amigos e amores de várias encarnações. De repente a gente pode encontrar primeiro parentes e amigos de encarnações pretéritas. Entendeu? Então tudo tem o jeito com que o plano espiritual cuida. Mas acontece que um filho desencarnou agora e a gente está no desespero. Eu tenho muitas amigas que perderam filhos agora. E aí a gente diz, vai demorar a reencontrar? Provavelmente, esses espíritos que estão mais assim na infantilidade, que estavam mais na infantilidade do corpo e que chegando do outro lado vão ver que são espíritos milenares também, tenham um cuidado especial e têm de espíritos preparados para receber a infância, preparados para receber os suicidas, preparados para receber aqueles que foram dependentes químicos muitas vezes, tá? Então, dependendo dessa energia que nós estamos e os nossos queridos estão, nós vamos encontrar ou mais cedo ou mais tarde. Mas lembrando também que todos nós seremos um dia governadores de mundos, de planetas como Jesus é, quando a nossa evolução estiver bem adiantada, bem mais na frente, não como a gente está aqui ainda no planeta de provas e expiações. Então, nós vamos amar, reencontrar milhões, bilhões de entidades, como nós temos no planeta Terra, e estão todos ligados a Jesus. E Jesus ligado a todos, com amor, com carinho, com cuidado. Nenhum de nós está sem a proteção individual de Jesus e de Deus. Olha só. Então, isso quer dizer que a hora que a gente estiver bem mais evoluído também,
nós teremos muitos e muitos debaixo da nossa energia, debaixo do nosso amparo, do nosso auxílio. Então, nós precisamos nos prontificar a servirmos, a melhorarmos, a fazermos o nosso melhor no nosso tempo de agora. Fazer as pazes, como nós falamos no início. Falar palavras de carinho, de amor, porque nós não sabemos se amanhã vamos estar juntos ou não, pelo menos num corpo de carne. Mas não deixarmos o nosso coração triste, a nossa mente triste, porque o outro que está do outro lado sofre. E se a quem ficar aqui, ficar sofrendo exageradamente pela gente a hora que a gente fizer a passagem, nós vamos sofrer muito do outro lado. E a gente vai ter que dizer assim, olha, gente, não sofre exageradamente por mim, porque eu vou ficar perturbado lá do outro lado. A gente tem que falar isso também, viu? Para quem ficar aqui. Gente, estamos tentando deixar esse tema um pouquinho mais leve, porque não é uma coisa fácil. Também foi um desafio para mim estudar, para a gente estar refletindo aqui junto sobre esse tema, mas é um tema necessário hoje em dia. Não é? Porque senão a gente deixa os nossos queridos sofrendo exageradamente do outro lado e ficamos nós como se fosse o fim de tudo. E não é, a gente sabe que não é o fim de tudo. Tá bom, gente? Não tá dando para a gente fazer pergunta, lógico, porque além de ficar, às vezes, ficar parada as mensagens, nós estamos numa situação de live, o tempo também fica diferente, mais corrido. Mas é isso, tá? Diga que ame, demonstre seu amor pelas pessoas, o seu carinho, faça as pazes, peça perdão, fale de uma forma mais leve, converse com as pessoas que estão junto de você, converse com os filhos, com os jovens, porque é uma coisa natural e todos temos a proteção do Pai. Tudo bem, gente? Vamos novamente nos recolhermos? Vamos pedir o remedinho para a nossa água, para que durante o sono físico a gente seja mais e mais ainda cuidado? Vamos lá. Então, mais uma vez, unindo os nossos corações, a nossa energia, nos entregando nas mãos de Jesus e dos nossos mentores, dos mentores do Leal que cuidaram de nós durante esse rápido encontro. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, parentes, por todos que estão ligados a nós. E que assim, como o maior de todos os médicos, nesse instante, cuida de nós e cuida dessas pessoas queridas, que Ele possa, na nossa água, colocar o remédio necessário para cada um de nós. Nesse instante, recebemos do alto energias que limpam nosso corpo e nosso espírito e nos fortalece, sarando doenças físicas e espirituais. E o remédio colocado na nossa água nesse instante, que vamos tomar um pouco quando terminar o encontro, ficando durante a noite para continuar o tratamento e de manhã concluirmos a medicação. Vamos pedindo em vibração de amor, com essa luz dourada que está sobre nós e que sai do nosso coração, que alcance, em forma de cura e de tratamento, todos os doentes do planeta. Todos os dependentes químicos, todos os que se sentem solitários nas ruas, nos asilos, nas casas de detenção, nos abrigos, crianças, jovens, idosos, todos, nesse instante, são envolvidos nessa luz de cura, de força, de amor. E nós vamos agradecendo tanta misericórdia, tantas vezes que Jesus nos carregou no colo, como disse a letra da música, da poesia. Agradecendo tanta proteção que temos
que muitas vezes nem sabemos que escapamos de perigos. Agradecendo por tudo que vem ao nosso encontro. Mesmo que às vezes pensamos que não é bom, mas sabemos que é para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Pai querido, Mestre amado, envolve e fortalece os trabalhadores do Leal, encarnados e desencarnados, que nos deram essa oportunidade de reflexão, de encontro, que socorrem tantas e tantas vezes os nossos corações, encarnados e desencarnados. Agradecemos por tudo, Pai. Pedimos que esteja conosco sempre, nos mostrando que possamos ver o caminho a seguir. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros, que possamos, a cada dia, ter a oportunidade de estudo, de servir e de sermos seres humanos melhores. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Família leal, irmãos queridos que estão conosco, todo o meu carinho, muitas bênçãos para vocês, gratidão pela companhia, gratidão pela paciência, pela energia emanada sempre que nós sentimos, nos aqueceu sim um pouquinho, viu? Então que vocês tenham uma noite de refazimento, muita luz e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.